Olá, bom dia. São 8 horas e 19 minutos. Esta é a primeira edição do Senado Agora, desta segunda-feira, 28 de setembro. Uma medida provisória para os Jogos Olímpicos, outra que tem a ver com as dívidas de muitos brasileiros, assuntos que os senadores vão decidir esta semana. E junto com os deputados, eles devem dar a palavra final a vetos que preocupam o governo. O presidente do Congresso Nacional avisou. Nós vamos convocar o Congresso Nacional para quarta-feira, às 11h30, para concluirmos a apreciação de vetos. Há uma cobrança com relação à conclusão daquela sessão, que avançou bastante, e essa tensão aborrece muito. Na semana que passou, os parlamentares mantiveram 26 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados no Congresso. Venceu o argumento de que a maioria das matérias vetadas aumentaria os gastos públicos justo quando o governo tenta cortar despesas e aumentar receitas. A sessão avançou pela madrugada, mas restaram na pauta vetos a 6 projetos, o que altera regras relativas à ocupação de terrenos de marinha, o que isenta o óleo diesel da cobrança de PIS/COFINS, o que muda o plano de carreira dos servidores do Judiciário com reajustes salariais de até 78%, o que estende o reajuste do salário mínimo a todos os aposentados, vários artigos da MP do futebol, como a criação de mais uma loteria, e 3 pontos da lei sobre as dívidas dos estados e municípios com a União. Além disso, já entrou na lista mais um veto sobre o depósito e venda de veículos apreendidos. E no plenário do Senado estão 2 medidas provisórias. A MP 679 trata dos Jogos Olímpicos de 2016. Ela permite, por exemplo, o uso de imóveis da União e facilita a emissão de vistos para visitantes estrangeiros durante os Jogos. A MP 681 amplia de 30% para 35% o limite do crédito consignado, que são aqueles descontos autorizados pelo trabalhador na folha de pagamento. O texto permite incluir as despesas com o cartão de crédito. As 2 medidas provisórias trancam a pauta e têm que ser votadas antes de outros projetos. Daqui a pouco, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública para debater a participação da sociedade na gestão do pré-sal e o projeto que trata da exclusão da Petrobras da condição de operadora única na exploração do petróleo do pré-sal. A audiência é interativa. Perguntas e comentários podem ser encaminhados pelo portal senado.leg.br/audiência interativa ou pelo telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. E às 10 horas, a Comissão de Especialistas de Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica faz reunião de trabalho. O colegiado vai discutir a aeronavegabilidade, entre outros assuntos. Vamos conversar agora com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, sobre a expectativa para esta semana. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Ciência e Tecnologia pode votar nesta terça-feira uma proposta que protege a privacidade dos dados pessoais na internet. O marco normativo da proteção de dados pessoais tem o objetivo de evitar que as informações dos usuários da internet sejam usadas, vendidas ou publicadas sem a permissão desses usuários. O texto torna obrigatório o consentimento prévio do internauta sobre a coleta, o armazenamento e o tratamento de seus dados. Ele também terá o direito de pedir a exclusão dessas informações dos bancos de dados mantidos pelos sites. A proposta traz ainda garantias para a privacidade, a liberdade e a proteção da honra e da imagem das pessoas e classifica como dados sensíveis todos aqueles que digam respeito à orientação religiosa, política ou sexual, à nacionalidade, raça e qualquer outra informação que possa gerar discriminação. O relator Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembrou que há muitos casos de uso indevido e também de violação de privacidade e que vários países já adotam leis que protegem seus cidadãos. Também na terça, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor analisa um projeto que suspende a cobrança do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, sobre os carros elétricos ou os híbridos, aqueles movidos a bateria e álcool etanol fabricados no Brasil, além de equipamentos para recarga. O projeto também isenta do IPI e do imposto de importação as partes e acessórios importados que não tenham similar nacional para a fabricação dos veículos e recarga das baterias. Na quarta, as comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos se reúnem em conjunto para uma audiência pública para tratar dos problemas enfrentados pelos pacientes de doenças renais que necessitam de hemodiálise ou que esperam na fila para um transplante de rim. E na quinta-feira,
O imposto sobre produtos industrializados volta a ser o foco dos debates em uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos para embasar a votação de um projeto que isenta desse tributo os carros comprados por titulares de concessão de quiosque ou trailer, desde que o carro seja usado como instrumento de trabalho. André. Obrigado, Roberto. E logo mais às 2h30 da tarde está prevista a reunião da Comissão Mista da Medida Provisória 677. A MP autoriza a Companhia Hidroelétrica do São Francisco a participar do Fundo de Energia do Nordeste. O objetivo é levantar recursos para a implementação de empreendimentos de energia elétrica. E a CPI que investiga o assassinato de jovens faz audiência pública às 7h30 da noite com representantes do Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O desenvolvimento sustentável do Cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Comissão de Meio Ambiente foi a Palmas, no Tocantins, debater o assunto com autoridades e representantes da sociedade civil. A Comissão de Meio Ambiente realizou nesta sexta-feira em Palmas, no Tocantins, uma audiência pública para discutir a recuperação da vegetação nativa na região conhecida como Matopiba, uma área de 73 milhões de hectares, 90% dela de cerrado, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região do Matopiba vive um momento de expansão da área agrícola. Então é preciso que a gente discuta como prosperar usando de parte dos recursos naturais, sem criar problemas, sem degradar o meio ambiente, sem criar dificuldade para a população. Depois da reforma do Código Florestal concluída em 2012, é obrigatório recuperar áreas degradadas. E aqui na audiência, o Ministério do Meio Ambiente apresentou um plano que vai ajudar proprietários de imóveis a ficar em dia com a legislação. Caso o proprietário opte por fazer a regularização ambiental via recuperação da vegetação nativa, ele precisa ter uma orientação técnica sobre como fazer isso, como fazer de uma forma a gerar, por exemplo, fluxo de caixa que ele possa investir na própria recuperação. Essa recuperação tem que ser feita ao longo de 20 anos, então tem uma série de orientações técnicas, disponibilização de capacitação, treinamento para a extensão rural. É uma estratégia que tenta cobrir pelo menos 8 grandes componentes chaves para que essa recuperação possa ir ocorrendo nos próximos 20 anos. Representantes da Embrapa também apresentaram projetos para auxiliar a recuperação. Preparam uma biblioteca digital que vai mostrar as melhores sementes para cada tipo de bioma e passivo ambiental. Para os trabalhadores na agricultura, recuperar a vegetação é importante, mas querem mais informação sobre as leis, além de assistência técnica e reforma agrária. Hoje nós ocupamos 23% da terra e somos responsáveis por mais de 70% dos alimentos. Dessa forma, a gente precisa mudar o modelo de desenvolvimento. Não dá para pensar nas grandes extensões de terra. E garantir a qualidade de vida das pessoas. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.